Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui fazendo simplesmente a vontade de Deus. Hoje o Pai Celestial me trouxe aí uma série de vídeos, na verdade foi na sexta-feira, trabalhando, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e eu vou estar trazendo para cá para o canal conforme ele tem me mandado. Eu tenho me preocupado muito em falar para vocês sobre Jesus, sobre religião, porque Jesus, que representa Jesus? Jesus representa a salvação do mundo, Jesus representa o amor ao próximo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, o intuito dele, quando andou aqui no nosso meio, foi nos ensinar como devemos agir com o nosso próximo, como devemos fazer para que possamos alcançar a graça de Deus em nossas vidas, que é simplesmente através do nome dele. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nós temos que ter isso em nosso coração, precisamos agradá-lo, precisamos procurar servi-lo conforme a tua palavra, o nosso manual que eu sempre falo para vocês. A palavra de Deus é o manual do homem aqui na terra. Então, quando Jesus veio no mundo, quando ele trouxe para nós o direito à salvação, trouxe para nós o direito a nos religar novamente com o nosso Deus, devido ao que aconteceu ali no Jardim do Éden, com Eva, né? E também com Adão, onde você já conhece essa palavra. O que aconteceu foi que Eva pecou e fez ali um rompimento da mulher e do homem diretamente com Deus. Até antes dessa situação em que Eva vai e dá ouvido à serpente, que é representada por Satanás, para fazer com que essa mulher caísse no engano e destruísse toda a nação, né? Destruísse o povo de Deus. Fizesse com que nós perdesse esse direito da ligação direta com Deus Pai. Deus Pai ali no Jardim do Éden, todo finalzinho de tarde, preparou um paraíso para o homem e para a mulher, para aqueles dois primeiros seres, né? E o plano de Deus para nós era um plano perfeito. Tudo que o nosso Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas Satanás sempre está trabalhando para destruir. E nesse momento, ele agiu dessa forma, induzindo a mulher ao pecado. Então ali houve um rompimento. E assim, Deus até mesmo ficou triste com essa situação. Não podíamos mais ter essa ligação. E ali vai tendo todo um processo. Teve que fazer sacrifício com animais, onde é derramado sangue para ter esse contato com Deus. Teve aquela situação em que todos os nossos pedidos de oração, a nossa súplica era levada até o sacerdote e unicamente só o sacerdote tinha direito, só o sacerdote tinha essa ligação direta com Deus dentro do tabernáculo. E ainda assim, se ele chegasse de uma forma que não estava dentro da santificação, se ele não estivesse santo, se ele estivesse em pecado, ele era fulminado ali na mesma hora. Então eles entravam ali, até mesmo amarrado por uma corda, e ali ficavam, né, os servos de Deus, aguardando ele levar o nosso sacrifício, o nosso pedido. Olha que situação, nós não tínhamos acesso. Quando Jesus vem, todo o andamento aí que você já conhece, Jesus morre na cruz do Calvário, derrama o sangue carmesim dele, o sangue puro pelas nossas vidas, nos dando direito à salvação. Então é rasgado esse véu e novamente nós temos acesso livre com o nosso Pai, através do sacrifício de Jesus. Então Jesus vem enfatizando isso, como temos ali novamente essa ligação, através da graça, através do poder, através do amor, através do sacrifício derramado, através do sacrifício feito por Jesus, ali na cruz do Calvário. Então não tem nada de religiosidade, essa situação que só afasta o homem de Deus. Mais uma vez, Satanás trabalha dessa forma. Sempre ele quer nos afastar de Deus. Quando nós ficamos ali empenhados em cumprir regras, em fazer tudo que o homem ele determina, porque a religiosidade é isso, são um conjunto de regras impostas pelos homens para que possamos fazer e temos que andar de acordo com aquilo, mas nem eles mesmos fazem. A própria palavra fala isso, Jesus disse isso. Aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, você coloca uma carga pesada nas costas do outro, mas nem mesmo você carrega. Então a religião é um fardo pesado, muitas vezes por isso as pessoas não querem. Então Jesus não, Jesus disse o quê? Troca esse fardo pesado com o meu, que é leve, que é suave e leve. Isso é Jesus. Então é isso que eu venho fazer nesse canal, trazer para você, não importa se você já não importa se você já conhece a palavra, se você já é cristão,
Isso é o maravilhoso, ser cristão, né? Quem é cristão? É aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê na palavra de Deus. Nós somos cristãos. Então não importa se você não está todo dia na igreja, se você de repente está até afastado, devido ao que? A religiosidade. Talvez estava dentro de uma igreja, foi ferido por um irmão, foi ferido por uma situação, e isso te aborreceu tanto, entristeceu tanto, que hoje você não quer mais ir à igreja. E talvez você está num questionamento aí, mas será que você é contra ir à igreja? Não, jamais. Mesmo porque eu faço dessa forma. Principalmente aos domingos, eu amo estar na casa do Senhor. Procuro ir mais ou menos umas 2 vezes na semana. Eu vou na quarta-feira e vou no domingo. No domingo, para mim, eu não sei porquê, eu não sei se é porque vai começar a semana, eu adoro estar ali, adorando a Deus, servindo Ele de todo o meu coração. E hoje eu consigo fazer o que está na palavra do Senhor, que fala assim, que para nosso Deus, o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é isso que eu tenho procurado fazer, eu tenho aprendido a fazer isso. Hoje eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Hoje eu vou para servir ao Senhor de toda a minha alma, de todo o meu coração, não mais com o peso da religiosidade. E isso é maravilhoso, quando você consegue quebrar esse obstáculo na sua vida, você começa a ver a sua vida fluir na presença de Deus. Eu venho enfatizar isso porque nós precisamos entender que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja há anos, servir ao Senhor, cumprindo rituais. Eu falo para vocês rituais gospel, por quê? Porque são regras. Você tem que estar aqui todo dia, você tem que andar dessa forma, você tem que vestir desse jeito, você tem que falar dessa forma, e você fica seguindo tudo aquilo e você não vê mudança nas suas vidas. Entende isso? Eu falo por experiência própria. E quando você começa a quebrar esses paradigmas e começa a deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você começa a ver transformação. Ele vai te direcionando, ele vai te mostrando, ele vai te limpando, ele vai te restaurando, ele vai te santificando, ele vai te trazendo cada vez mais para perto de Deus. Por isso é importante nós achegarmos a Deus. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Por isso que às vezes a gente não entende por que uma tem tanta unção, tem tanta graça de Deus, você vê a vida dele sendo transformada, você vê aquela pessoa assim, você olha para ela, você vê Deus na vida dela. E o outro também está dentro da casa do Senhor e você vê que a vida não anda, sempre está com aquela amarração, aquela situação. O que muda? E muitas vezes nós até pensamos, será que Deus faz acepção de pessoas? Porque a palavra de Deus diz que não, Ele não faz acepção de pessoas. Mas o que é que faz essa diferença? A diferença é que um achega a Deus e o outro não. E como que você se achega a Deus? Orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você começa a ler a palavra, o Espírito Santo de Deus vai abrindo a sua visão, vai abrindo a sua mente, vai te ensinando o caminho e você vai começando a ver mudanças em sua vida. Agora, quando você começa a servir ao Senhor de uma forma religiosa, tipo, você vai na igreja todos os dias, cumpre aqueles rituais, ouve somente a palavra lá, mas nem dá atenção, tá lá porque precisa ir, porque seu pai te obriga, sua mãe te obriga, tá lá porque você tem um cargo dentro da igreja, tá lá porque você quer receber uma bênção de Deus, mas não sabe como, e você acha que só indo na igreja isso vai mudar a sua história. Então tem vários tipos de objetivo. Mas o principal, que é buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, você não tem feito. O que a palavra do Senhor diz em Mateus? Busca a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então muitas vezes nós queremos que outras coisas sejam acrescentadas. Estamos no mundo, nós somos corpo, alma e espírito. Algum tempo atrás as pessoas ensinavam, não, tem que buscar as coisas de Deus, em primeiro lugar as coisas de Deus, nós temos que ser espirituais. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas não podemos esquecer que nós temos nosso lado carnal, sim. Nós somos carne, nós somos corpo. Nós temos aqui algo que para nós, o que vai encher a nossa vida carnal, são coisas físicas da terra. Como ter um bom emprego, como ter um bom salário, como ter, de repente, uma empresa abençoada, como ter uma família abençoada, um marido abençoado, filhos, união, passeios com a sua família, se vestir bem, comer bem, tudo isso faz parte, né? Então não podemos ignorar isso, nós não somos seres espirituais, nós não somos anjos. Se nós fôssemos seres espirituais, precisaríamos somente das coisas espirituais. Nós somos carnais, nós somos corpo, alma e espírito. Então as coisas da terra, enquanto nós estivermos aqui, são necessárias também. Então não podemos pegar e separar e jogar um para o lado e ficar só no outro. Precisamos buscar a Deus, precisamos em primeiro lugar entregar nossa vida nas mãos do Senhor, mas as demais coisas são necessárias.
Então nós não precisamos ficar focados nas demais coisas. Foca em primeiro lugar nas coisas de Deus e essas demais coisas o Senhor vai trazer, vai acrescentar na sua vida. Então quando nós começamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, sem essa parte religiosa, simplesmente abrir o coração e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Senhor Jesus, faz morada no meu coração. Espírito Santo, me mostra o que está errado. Fala para mim o que o Senhor não se agrada. Eu quero te adorar, eu quero te servir. Então você vai começar a ver uma mudança nas suas vidas. E hoje o que eu venho falar com você é sobre o perdão. Muitas vezes eu quero estar ensinando para você como servir a Deus. Nós ficamos focados: eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a igreja. Sim, temos que ir para a igreja. Por que serve o templo quadrado igreja? Serve para você se reunir com seus irmãos, para você ouvir uma palavra, para você ouvir um testemunho. Uma dificuldade que você tem, se chegar alguém lá, um homem de Deus, uma mulher de Deus: olha, eu estou precisando de uma ajuda nessa área. Pedir oração, sim. Olha, eu preciso de oração nisso, naquilo, me ajude. Mas nós não podemos ficar dependendo do outro. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre enfatizou isso. Nós vemos um momento em que Jesus está no barco, dormindo, e há uma tempestade, os discípulos estão ali, e eles, sabe o que fazem? Ao invés deles repreender aquela tempestade, eles vão acordar Jesus. Jesus fica muito bravo, Jesus fica muito furioso. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Então vamos ver o que Jesus fala. Olha só, Marcos 4, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observa que Jesus ficou bravo com isso. Ou seja, Jesus não queria que eles acordassem ele para fazer esse milagre. Jesus queria que eles usassem a fé. Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Ele quer que nós cresçamos. Quando nós aceitamos Jesus, nesse primeiro momento, somos meninos ainda. Então estamos aprendendo. E nesse momento a igreja é muito necessária. Você vai aos cultos, você ouve a palavra, você aprende com seus irmãos. Você tem alguma dúvida, você pergunta, você ora, você pede para eles te ajudar em oração. Mas no momento certo, você precisa crescer. Jesus quer que você cresça, que você não fique independente de homens, de mulheres. Porque aí fica: eu estou passando por essa situação, vou falar com a irmã Joaquina. Eu estou passando por essa situação, vou falar com o pastor não sei o quê. Preciso fazer tal coisa. Ele quer que você cresça e ande, sabe? Seguindo a Jesus Cristo e tendo fé e colocando em prática. Nesse momento, Jesus repreendeu os discípulos. Ele ficou bravo. Observamos mais uma vez o que ele disse. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Entende isso? Ele queria que as pessoas naquele lugar, os discípulos, colocassem a fé em prática. Estava já andando com ele, já tinham visto milagres e não era para ter acordado Jesus. O que Jesus ficaria muito feliz é falar: Mestre, o Senhor estava dormindo e houve uma tempestade, nós pensamos que nós íamos sucumbir aqui. Mas nós, no teu nome, repreendemos a tempestade. E cessou. O que Jesus ia dizer? Nossa, é isso mesmo! Vocês me deixaram agora muito feliz. Esse é o intuito, você andar comigo e aprender de mim e colocar em prática. Então é isso que Jesus quer da sua vida. Que você coloque em prática os mandamentos dele, a palavra do Senhor, e você viva milagres. Não fica apenas sendo religiosa, não fica apenas cumprindo rituais, regrinhas. Isso não vai te levar a nada. O que vai fazer você viver os milagres do Senhor é colocar a palavra em prática, é orar, é pedir, é entender que hoje você tem acesso livre ao Pai, através de Jesus Cristo. Você pode pedir a Ele, você pode entrar no seu quarto. Quer ir na igreja? Vá, é muito importante, mas você pode fazer, olha que interessante, a palavra do Senhor fala assim: entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta e fale com Deus. Então observa que você pode fazer isso na sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas: eu fui magoada, eu estou triste, eu não vou mais na igreja. E aí não ora mais, não fala com Deus, porque acha, porque eu não estou indo na igreja, eu não posso mais falar com Deus. Ou porque de repente está passando uma situação: poxa, eu estou fazendo isso errado, eu sei que isso é pecado, eu não posso mais falar com Deus, eu não posso mais falar com Jesus. Satanás quer que você acredite nisso. Então você tem livre acesso ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que passou, não importa como seja a sua vida hoje, entra dentro do seu quarto, fecha a porta lá e fale com Deus.
Fale o que você está sentindo, fale o que você está passando. Você não precisa da irmã Joaquina, do irmão Severino para te abençoar. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então, busca o Senhor de todo o seu coração. Você vai ver mudança em suas vidas. Quando nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor e começamos a viver a palavra, começamos a buscá-lo, começamos a deixar Jesus, através do Espírito Santo, te transformar, há mudança. Não existe ninguém na palavra do Senhor que teve um encontro real com Jesus e não viu a vida mudar. Eu falo isso porque eu fiquei anos com a minha vida estagnada, apenas vivendo uma religiosidade, apenas cumprindo rituais e não via mudança na minha vida. Quando eu passei a entender que eu tenho livre acesso com Deus através de Jesus, quando eu passei a entender que eu posso expulsar demônios no nome dele, que eu posso fechar as brechas, que eu posso buscá-lo, que eu posso orar, que eu posso jejuar, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. E hoje eu tenho visto aí um grande andamento, um progresso na minha vida de 3, 4 anos para cá. Eu já tenho quase 50 anos e eu fui criada no Evangelho. Então quando eu venho te falar isso, não é algo assim que, eu acho, eu estou vivendo isso. E você precisa viver isso também. Não importa, não, mas eu já tenho 30 anos de Evangelho. Não, mas eu não vou mais porque eu fui ferida. Quem morreu na cruz do Calvário por você? Foi Jesus Cristo. Então não importa se alguém te feriu, e agora eu vou entrar numa outra parte do perdão. O Senhor Jesus falou comigo sobre isso, para falar para você perdoar. Não importa o que passou, não importa qual foi a dor que você teve, de repente você vai pensar, mas aqui não foi você não sabe o que eu passei. Mas o Senhor Jesus sabe. O Senhor Jesus conhece o seu coração. Você precisa liberar perdão para que você tenha acesso às bênçãos de Deus e possa ser transformada a sua história. Observe que quando eu não perdoo, quem fica preso sou eu. A pessoa que te fez mal, talvez nem lembra mais disso, já está vivendo outra vida. De repente você foi traído, né? Traída. E você está há anos presa nisso. Certa vez fulano me traiu, certa vez aconteceu tal coisa. Está olhando para trás e não consegue mais viver. Preocupado, triste com essa situação. E a outra pessoa está vivendo. Entende isso? Então libera o perdão. Talvez você sofreu um abuso, talvez você foi roubada, sei lá, tantas coisas nós passamos nessa terra, não é verdade? Infelizmente estamos sujeitos a tudo isso, como o próprio Pai Celestial, Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições. Jesus também ele foi traído, Jesus também foi caluniado, Jesus também foi morto numa cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, quando ele nos ensina isso, ele sabe qual é a nossa dor, ele conhece o que está no profundo da nossa alma, que muitas vezes ele não explanou para ninguém. Ninguém sabe, mas o Senhor Jesus conhece. Então ele quer isso, que você perdoe. Mesmo que seja difícil, faça essa oração. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar fulano de tal, que me falou isso, que me fez isso. Senhor Jesus, eu não estou conseguindo. Sabe, há uma dor no meu coração, uma tristeza na minha alma, mas em teu nome eu quero perdoar. Você vai ser livre para viver os milagres de Deus. Essas coisas te impedem de crescer. Então, observa que sem cristão há algo muito além de tudo isso. Há coisas que precisamos fazer para que possamos alcançar a graça de Deus, para que possamos viver as promessas do Senhor. E Ele tem algo grande na sua vida, Ele quer mudar a sua história. Mas para você crescer, para você caminhar, continuar andando, precisa quebrar aí o seu elo com o passado. O que passou, passou. Você sofreu, você está triste, mas isso vai mudar a sua história hoje? Apenas te amarrar, apenas te segurar, apenas te fazer sofrer. Então você precisa quebrar esse elo. Amém? Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre José. José viveu os milagres de Deus porque ele perdoou. O perdão é muito importante, tá bom? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E a palavra para você hoje é essa. Perdoe. Quebre vínculo com religiosidade, comece a viver a palavra do Senhor na essência que Jesus é. E você vai ver a sua história mudar. Amém? É isso. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.